Um milionário. Ouve um barulho forte vindo da cozinha. Espera um ladrão, mas congela ao ver sua empregada. Ele achava que ela só limpava o chão, até descobrir, naquela madrugada, que ela travava uma guerra silenciosa e escondia um segredo capaz de abalar sua família inteira. O que ela fazia naquela noite mudaria tudo. Antes de começarmos essa história que vai te tocar, deixe aqui abaixo nos comentários de que cidade você está assistindo e um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O barulho de algo caindo na cozinha despertou Eduardo como um soco. 2 horas da madrugada. A mansão dormia, mas o som seco de uma xícara quebrando no chão reverberou pelos corredores como um aviso. Ele desceu as escadas descalço, movido mais pelo instinto do que por raciocínio. Ao se aproximar da copa, uma luz fraca vazava sob a porta. A mão dele parou na maçaneta quando ouviu uma voz, baixa, firme, como uma prece murmurada. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. A frase foi dita em tom ritmado, quase como se estivesse sendo invocada. Eduardo empurrou a porta com cuidado. Manuela estava ali, sentada sozinha à mesa de madeira rústica, os livros espalhados ao redor, os olhos fixos em uma folha que tremia entre seus dedos. O café derramado escorria da caneca tombada ao lado. Na outra mão, ela segurava uma caneta de forma tensa, como se dela dependesse algo mais do que anotações. Ela não o viu. Estava mergulhada naquele ritual que combinava estudo, esforço e sobrevivência. Os cabelos presos num coque frouxo, os olhos marcados por olheiras e determinação. Naquele instante, ele não viu uma funcionária. Viu alguém travando uma batalha invisível. Quando Manuela finalmente percebeu sua presença, levou um susto visível. Não só pelo reflexo, mas pelo constrangimento imediato. Desculpa, Sr. Eduardo. Eu achei que ninguém estivesse acordado. Ela começou a juntar os papéis em desespero, limpando a xícara virada com a manga do suéter. Calma, ele disse, erguendo as mãos. Eu só não esperava te ver aqui, tão tarde. É o único horário que eu tenho, respondeu ela, evitando o olhar. Eu estudo aqui depois do expediente. Mas só quando não tem ninguém. Direito, né? Ela hesitou. Sim. Ele andou até a mesa e puxou uma das folhas. Reconheceu o conteúdo. Teoria do processo penal. Notas bem feitas, esquemas, uma caligrafia limpa, firme. Isso tudo você escreveu? É a única forma que funciona para mim. Eu vejo os vídeos, leio e depois escrevo tudo de novo. Ele assentiu, surpreso. Pegou um dos cadernos e leu uma anotação grifada. Sem justiça, o direito é apenas a força de quem tem poder. Essa frase é sua? Não. Quer dizer, é minha adaptação. Era uma fala de um professor. Achei que soava mais direto assim. Eduardo olhou ao redor. A luz fraca da luminária fazia sombras dançarem nas paredes. O silêncio entre eles agora era denso, mas não desconfortável. Era o silêncio de quem reconhece, pela primeira vez, a presença de alguém. Por que direito? Ele perguntou. Ela respirou devagar. Porque eu cresci ouvindo que gente como eu só levanta a voz se tiver um advogado do lado. Mas eu quero ser essa voz, nem que seja por mim mesma. Ele não soube o que dizer, apenas devolveu o caderno com cuidado, como se entregasse algo precioso. Você sempre estudou escondida assim? Estudar não é parte do meu trabalho aqui. Então, melhor não chamar atenção. Isso é ridículo, ele murmurou. Você deveria poder estudar em paz. Ela sorriu, mas não disse nada. Apenas abaixou os olhos e começou a recolher o material. Eduardo ficou ali mais alguns segundos, como se quisesse prolongar aquele momento. Mas então, um barulho metálico quebrou o silêncio. Vinha da porta dos fundos. Ambos olharam ao mesmo tempo. Uma sombra passou rapidamente diante da janela da despensa, como se alguém estivesse rondando a casa. Você viu isso? Eduardo perguntou. Vi, respondeu Manuela, já de pé, assustada. Ele correu até a porta e abriu com força.
mas o quintal estava vazio. A luz do sensor acendeu sozinha. Não havia nada ali, pelo menos nada visível. Manuela se aproximou devagar, segurando a caneca vazia. Às vezes aparecem moradores de rua por aqui, disse ela, tentando parecer calma. Ou curiosos. A casa chama a atenção. Não devia ser assim. Não devia, ela concordou. Ele olhou para ela. O susto do momento parecia tê-los aproximado, mesmo que sutilmente. Você ainda vai ser uma excelente advogada, Manuela. Ela segurou o olhar dele por um instante. Tomara que sim, senhor Eduardo. Me chama só de Eduardo. Ela sorriu fraca e dessa vez não corrigiu. Quando voltou para o quarto dos fundos, Manuela sentou-se à beira da cama e fechou os olhos. As mãos ainda tremiam um pouco, não pelo vulto na janela, mas pelo que acabara de acontecer. Ela havia deixado alguém ver seu lado mais vulnerável, e esse alguém era ele. No corredor, Eduardo caminhava de volta ao quarto, mas não em silêncio. Pela primeira vez, ouvia seus próprios passos na casa. Pela primeira vez, sentia que algo naquele ambiente enorme e até então estéril estava mudando. Ainda não sabia exatamente o que, mas sentia. Em outro canto da casa, atrás de uma fresta da escada, alguém também tinha visto tudo. E naquele instante, sem que nenhum deles soubesse, a presença invisível de Beatriz Vasconcelos já começava a girar as engrenagens de algo muito maior. Alguns dias antes daquela madrugada incomum, a mansão ainda parecia indiferente à presença de Manuela. Os corredores ecoavam passos silenciosos, e ninguém imaginava que a funcionária mais discreta da casa carregava o sonho de se tornar advogada. O despertador de Manuela tocava todos os dias às 5h10 da manhã. O som era seco, insistente e nada agradável, do tipo que não deixava espaço para enrolação. Ela se levantava no mesmo segundo. 20 minutos depois, já havia café fervendo no fogão da cozinha da mansão. Com um lenço preso aos cabelos e o avental amarrado com força, começava sua rotina. Varrer a cozinha, separar as roupas, organizar o café da manhã, limpar os corredores antes que alguém pisasse neles. E tudo isso sempre murmurando para si mesma os conteúdos que estudara na noite anterior. Enquanto passava pano no chão, repetia em voz baixa: ninguém é culpado até que se prove o contrário. O direito à ampla defesa é garantido a todos. Recitando princípios constitucionais como se fossem mantras que a mantinham de pé. Era sua forma de decorar e de resistir. Naquela manhã, como tantas outras, ela anotou mais uma meta no caderno espiral escondido sob o colchão do quarto dos fundos da casa. Meta da semana: entender habeas corpus, decorar os tipos de prisão, ler 2 capítulos do livro de Direito Penal PRI. Depois de mais de 8 horas de serviço, quando todos na casa já dormiam, era na lavanderia, num corredor escuro entre o tanque e o depósito, que Manuela criava seu próprio universo. Espalhava os livros no chão frio, ligava uma luminária portátil, colocava café ralo em uma caneca de plástico e estudava até os olhos arderem. Eduardo Vasconcelos raramente cruzava com ela. Jovem, bonito e herdeiro de uma rede de lojas de móveis de luxo, ele vivia no mundo acelerado dos brunches, reuniões, startups e viagens de negócios. Para ele, a mansão era quase um hotel, funcional e discreto. Mas nos últimos dias, algo começou a chamar sua atenção. Primeiro foi um post-it grudado no espelho do lavabo. O conhecimento é a única herança que ninguém pode tomar de você. Ele achou curioso. Depois, um caderno deixado por engano na copa com anotações organizadas, marcações em rosa e frases sublinhadas com precisão. Mas a cena que realmente o fez parar foi na biblioteca da casa, uma sala enorme que quase ninguém usava. Ele entrou procurando um documento antigo e deu de cara com Manuela em pé diante das estantes, segurando folhas impressas. Ela lia baixo, concentrada. Quando o viu, ela se assustou, tentando esconder os papéis rapidamente. "O que você está lendo aí?"
Ele perguntou, mais surpreso do que crítico. Ah, é só uma faxina. Estava limpando os livros. Ela tentou sorrir sem convicção, escondendo os papéis por trás do avental. Isso aí é de direito? Ele deu um passo à frente. Parece material de faculdade. É sim, direito penal. Eu estudo quando dá tempo. Houve um momento de silêncio. Eduardo encarou os papéis e, em vez de rir ou menosprezar, pegou um dos livros da prateleira. Criminologia aplicada. E, esse aqui é bom. Pode levar, tá cheio de anotações do meu pai. Ele usava muito quando advogava. Ela hesitou, surpresa pela gentileza. Obrigada. Foi só isso. Mas pela primeira vez, Eduardo a viu como alguém com sonhos. E aquilo ficou na cabeça dele mais do que gostaria de admitir. No dia seguinte, Eduardo estava no escritório improvisado da casa com um novo advogado. Estavam revisando cláusulas trabalhistas de uma funcionária da loja principal. O advogado explicava rápido, tentando despachar o assunto. Essa cláusula da multa está errada, disse Eduardo, franzindo a testa. A funcionária tinha comissão variável. Isso muda tudo. Ah, isso não importa tanto, respondeu o advogado displicente. Eles nunca reparam nesses detalhes. Mesmo assim, quero que esteja certo. Enquanto discutiam, Manuela entrou com uma bandeja de café. Colocou 2 xícaras na mesa. Seus olhos passaram pelo documento e ela parou por um segundo. Perdão, senhor, mas a média das comissões deve ser incluída na base de cálculo da multa rescisória. A consolidação das leis do trabalho fala disso. Vi ontem num vídeo. Silêncio. O advogado a olhou como se ela tivesse invadido uma catedral. Eduardo, por outro lado, franziu as sobrancelhas. Você tem certeza? Tenho. O vídeo era de um professor da USP. Ele deu exatamente esse exemplo. Ela saiu em seguida, sem esperar mais. Mas Eduardo permaneceu imóvel, olhando para o papel. Estava certo. A explicação fazia sentido. O advogado saiu minutos depois constrangido. Naquela noite, Eduardo passou pelo corredor da lavanderia e, sem ser notado, viu Manuela sentada no chão frio, fones de ouvido nos ouvidos, anotações no colo, um lápis na mão. Ela fazia resumos com uma dedicação rara. Não era uma distração, era um compromisso com algo maior. Do outro lado da cidade, no pequeno quarto onde morava com a avó, Manuela escreveu uma mensagem no celular. Eduardo, desculpa se falei demais hoje. É que esse assunto me empolga. Obrigada por me emprestar o livro. Mas ela apagou antes de enviar. Sempre apagava. No fundo, ela sabia que existiam mundos diferentes e que talvez o dela nunca fosse digno de uma resposta. Na sequência dos dias que se seguiram àquela troca tímida na biblioteca, Manuela evitava esperar qualquer tipo de aproximação. Mas, numa noite chuvosa e silenciosa, encontrou um envelope no canto da estante, entre 2 volumes de direito constitucional. Estava dobrado ao meio, com seu nome escrito à mão, em letra limpa. Dentro havia uma folha impressa com o cabeçalho. Plano de estudos, direito penal primeiro, junto com anotações digitadas e grifadas. Ao final, uma frase simples. Podemos conversar mais sobre isso hoje à noite, se quiser. Manuela olhou para os lados, sem entender se era uma brincadeira. Era tarde da noite, quase 11 horas. Ela já tinha terminado os afazeres do dia, mas ainda hesitava. Por fim, tomou coragem e foi até a copa, onde uma luz ainda estava acesa. Eduardo estava sentado à mesa com 2 cafés, esperando. Quando ela entrou, ele apontou para a cadeira à frente, como se já soubesse que ela viria. Achei que você talvez topasse, disse sem ironia. Ela se sentou devagar. Você mesmo escreveu isso? Claro. Pesquisei um pouco. Fiz algo parecido quando tentei cursar direito. Desisti no 3º semestre. Por quê? Eu era um péssimo aluno. Não por falta de capacidade, por falta de paciência. Ela sorriu pela primeira vez perto dele, um sorriso leve, de quem estava baixando a guarda sem perceber. Nas 3 horas seguintes, conversaram sobre tipos de prisão.
princípios do processo penal, casos emblemáticos. Eduardo parecia surpreendido com a forma como Manuela raciocinava. "Você pensa rápido", comentou. "Mais rápido do que muita gente que eu conheço no meio jurídico. É que eu não tenho tempo para errar muito", respondeu ela, simples. A partir daquela noite, encontros assim se tornaram frequentes. Não havia romance declarado, nem planos ocultos. Era um pacto não verbalizado. Ele fornecia os livros, ela trazia as perguntas. O local variava entre a biblioteca, a copa ou a varanda da lateral, sempre depois da meia-noite, quando a casa mergulhava no silêncio. Com o tempo, Eduardo começou a enxergar mais do que uma funcionária esforçada. Viu uma mente inquieta, uma mulher com fome de conhecimento, com perguntas certeiras e opiniões afiadas. Havia força ali, e doçura também. Para Manuela, a situação era confusa. Parte dela ainda desconfiava, parte queria se permitir. Mas o medo de ultrapassar um limite invisível a mantinha sempre alerta. Na terceira noite de estudos, enquanto ela explicava o que aprendera sobre medidas cautelares, Eduardo a interrompeu. "Por que você nunca tentou uma bolsa numa faculdade pública? Porque elas não pagam transporte, nem alimentação, nem tempo. E eu não tenho luxo de estudar de graça se não posso comer." Ele baixou os olhos, sem ter o que responder. Beatriz começou a notar. A princípio, foi um comentário velado a uma das cozinheiras. "Manuela está demorando mais do que o normal para terminar a faxina, não acha?" Depois, orientou discretamente o motorista. "Se a vir andando pela casa tarde da noite, me avise. Tenho notado movimentações estranhas, logo os cochichos se espalharam." Funcionários da mansão começaram a olhar Manuela de forma diferente, não abertamente hostis, mas com aquela condescendência típica de quem pensa estar presenciando algo proibido. Ela sentia os olhares, os silêncios cortados, mas não dizia nada, nem para Eduardo. Certa noite, enquanto estudavam no corredor da biblioteca, ele percebeu que ela estava inquieta. "Tá tudo bem? Nem tudo precisa ser comentado", disse, firme. Às vezes o silêncio protege. Ele a olhou com atenção. Era mais do que uma resposta. Era um recado. Uma madrugada chuvosa os pegou desprevenidos. A varanda lateral, onde costumavam se sentar, alagou. Eduardo sugeriu irem para a copa, mas ela recusou. "Não posso ser vista com você a essa hora. Já basta o que estão dizendo." "O que estão dizendo?" Ela hesitou. Não queria jogar tudo fora, mas também não queria se enganar. "Que tem alguma coisa errada nisso aqui. Que talvez eu esteja forçando alguma intimidade." "E você está?" Ela o encarou, séria. "Estou estudando." Só isso. Ele assentiu, mas ficou ali, mesmo sob a chuva. E ela, em silêncio, voltou para o quarto, com os cadernos molhados contra o peito. Na manhã seguinte, Beatriz observou os dois de longe, no jardim. Manuela estava com o uniforme, limpando vasos. Eduardo passou por ela e disse algo breve. Ela respondeu com um aceno. Não houve toque, nem sorrisos, nem confidências. Mas Beatriz viu, e foi o suficiente para acender o alerta. À tarde, ela chamou a governanta. "Quero que me diga tudo o que essa menina anda fazendo. Horários, rotas, contatos. Não quero ser pega de surpresa. Entendido?" A mulher assentiu. O tom era de comando, e o olhar de quem já havia tomado uma decisão. Do outro lado da casa, Manuela dobrava lençóis, tentando não pensar demais. Mas algo dentro dela avisava. O que eles estavam construindo, por mais puro que fosse, não seria tolerado por muito tempo. E ela sabia que naquela mansão bastava um passo em falso para ser lançada de volta à invisibilidade. Manuela percebeu que algo havia mudado antes mesmo de alguém dizer qualquer coisa. Naquela manhã, quando desceu para preparar o café, as panelas que costumavam estar limpas estavam sujas. E mais, empilhadas de propósito, como se alguém tivesse feito questão de deixar trabalho extra para ela. Na lavanderia,
As roupas já separadas para lavar tinham sido misturadas de novo, e a governanta, que antes costumava sorrir com simpatia discreta, agora mal levantava os olhos ao passar. Os cochichos aumentaram, o silêncio também. No primeiro dia, ela achou que fosse impressão. No segundo, já tinha certeza. No terceiro, quando um dos jardineiros lhe disse que tem gente que esquece o lugar de onde veio, ela entendeu que havia virado pauta. Algo entre ela e Eduardo tinha sido notado. E na mansão, nada se mantém secreto por muito tempo. Os turnos dobraram, as pausas sumiram. Deram a ela a função de limpar as janelas externas, todas, em pleno sol, sem explicações. As outras funcionárias trocavam olhares que diziam mais do que palavras poderiam. Aos poucos, o clima se tornava irrespirável. À noite, ela tentou estudar, mas o cansaço venceu. As palavras embaralhavam, o corpo doía, o cérebro recusava. Pela primeira vez em semanas, pensou em desistir. Fechou os livros, jogou a caneta para o lado, encostou a testa no tampo da mesa. A raiva que sentia não era só por ser excluída, era por quase acreditar que havia espaço para algo além do trabalho naquela casa, por ter deixado alguém vê-la, inteira, crua, esperançosa. Mas naquela mesma noite, uma batida leve ecoou na porta do corredor. Ela hesitou, depois abriu. Eduardo estava ali, camiseta escura, expressão séria. "Você não foi para a varanda hoje", disse ele. Ela deu de ombros. "Talvez seja melhor assim." "Não, não é." Ele se aproximou, mas sem invadir o espaço dela. "Estão fazendo alguma coisa com você? Nada que não saibam disfarçar bem. Mas é como se o ar tivesse mudado." Ela encarou-o. "Eu sou um problema agora?" "Você não é o problema. São os outros. O problema é a forma como essa casa foi ensinada a olhar para você." Silêncio. Ela baixou os olhos. "Eu sei que isso não vai durar. Esse tempo emprestado. Gente como eu não dura muito em espaços que não foram feitos para acolher. A gente só visita, nunca pertence." Ele sentou-se num banco baixo perto da porta. "Você sabe o que mais eu odeio aqui?" "O quê?" "Essa sensação de que tudo é herdado, até a arrogância. Eu passei a vida inteira sendo servido, escutando minha mãe ditar quem era digno. E nunca questionei, até você." Ela o olhou por um instante mais longo do que deveria. A noite estava quente. O som de grilos preenchia os vãos do silêncio. "Me fala de você, Manuela", disse ele. "Não dos livros, mas de antes, da sua infância." Ela hesitou. "Eu cresci com minha avó. Meus pais foram embora quando eu era pequena. Um acidente de ônibus. A gente vivia numa casa com infiltração no teto e um buraco na porta da cozinha. Mas minha avó sempre dizia: você não precisa da casa perfeita, só de uma mesa firme e uma vontade que não cansa. E você tem isso." Ele disse com uma admiração que não tentou esconder. Ela respirou fundo. "Quando eu era criança, o zelador da escola me emprestou um livro de história. Eu li em uma tarde. Na semana seguinte, ele me deu outro. Era de filosofia. E eu comecei a entender que existia um mundo que não era feito de concreto e laje. Era feito de ideia. Eu me agarrei nisso." Ele sorriu, quase melancólico. "Eu tive tudo. E quase não agarrei nada." Ela o encarou. Havia algo nos olhos dele. Vulnerabilidade sincera. Culpa, respeito ou algo mais? Manuela não sabia nomear. Só sabia sentir. Um trovão distante cortou o céu. Estavam na varanda, a mesma onde tantas vezes haviam trocado palavras soltas entre livros. Só que agora havia silêncio. E presença, e um calor estranho crescendo entre eles. Eduardo se aproximou devagar, os olhos nos dela, as mãos nos bolsos. Um gesto quase tímido, mas carregado de intenção. "Posso te perguntar uma coisa?" "Pode." "Você sente isso também?" Ela engoliu seco. "Eu tento não sentir." Ele assentiu como quem entende e ao mesmo tempo lamenta. A mão dele tocou de leve a dela sobre a mesa. O gesto foi breve, mas poderoso. Como se ambos entendessem que aquele era um limite, um convite.
e um risco. Manuela não recuou, nem avançou. Ele inclinou-se lentamente, os olhos perguntando o que a boca não ousava. O rosto dele se aproximou, e por um instante tudo pareceu suspenso. O tempo, a casa, os julgamentos. Mas então, uma voz cortante rasgou o ar. Eduardo! Os dois se afastaram num salto quase sincronizado. Beatriz estava na porta da varanda. Robe de seda, os cabelos soltos, olhar afiado. Não havia escândalo no tom dela. Apenas cálculo, observação, frieza. Não sabia que estava por aqui. Com companhia. Eduardo pigarreou, tentando manter a calma. Eu só vim tomar um ar. Entendo. Ela olhou para Manuela com uma expressão neutra, mas claramente estudada. Boa noite, então. Virou-se e sumiu no corredor. Manuela não conseguiu dizer nada. Apenas recolheu seus cadernos com mãos ligeiramente trêmulas. Eduardo se levantou, mas não a deteve. Ela o olhou uma última vez antes de entrar. E nesse olhar havia um aviso silencioso. Isso aqui tem um preço. Ele está mais próximo do que você imagina. Beatriz Vasconcelos não costumava agir por impulso. Ela observava, media, e então golpeava com precisão cirúrgica. Nos últimos dias, passou a circular pela casa em silêncio, escutando conversas fragmentadas, perguntando casualmente sobre a rotina de Manuela, testando respostas. Tudo com o rosto sereno e um leve sorriso nos lábios, mas por dentro fervia. Aquela noite na varanda não lhe saía da cabeça. O gesto de aproximação entre seu filho e a empregada, o quase beijo interrompido, a forma como Eduardo desviou os olhos tentando parecer inocente, o silêncio cúmplice entre os dois. Ela sabia reconhecer o perigo de longe, e ali o perigo não era um escândalo social. Era algo muito pior, a possibilidade real de afeto, e se não fosse contido a tempo, de mudança. Na tarde seguinte, enquanto Manuela estendia toalhas no varal dos fundos, Beatriz entrou discretamente no quarto de empregados. O cheiro de lavanda barata e papel velho flutuava no ar. Em cima da cômoda havia cadernos, uma bíblia com marcador, um pote com lápis apontados. Ela abriu a gaveta inferior, retirou uma caixa de sapatos. Dentro, panos limpos. Perfeito. Então, discretamente, retirou do bolso interno do vestido um pequeno estojo de veludo preto. Era um conjunto antigo de brincos e gargantilha em ouro branco. Peças que quase nunca usava, mas que carregavam alto valor e, mais importante, familiaridade. Eduardo certamente as reconheceria. Beatriz colocou o estojo dentro da caixa, cobriu com os panos e fechou com delicadeza. Antes de sair, ajeitou o travesseiro com perfeição. Olhou em volta e disse em voz baixa: "Não é nada pessoal, minha querida. É apenas manutenção da ordem." Enquanto isso, Eduardo trabalhava no escritório da casa. Tinha passado a manhã trocando e-mails com uma ONG que oferecia bolsas de estudo para jovens de baixa renda. A ideia era simples: criar um braço social ligado ao Grupo Vasconcelos, com Manuela como primeira beneficiária. Ele ainda não tinha contado a ela, mas já tinha esboçado o e-mail. Só não enviara. Parte dele queria fazer tudo certo. Parte temia parecer paternalista, como a mãe sempre fora com seus projetos filantrópicos de vitrine. Do outro lado da cidade, um convite era impresso. Jantar em família. Reunião de confraternização interna, dizia o papel com letra cursiva. Nada demais, à primeira vista. Um jantar para reunir familiares e funcionários próximos, como os Vasconcelos faziam esporadicamente. Mas desta vez, Beatriz cuidava pessoalmente dos detalhes. Cardápio, lista de convidados, disposição dos lugares, horário, tudo milimetricamente pensado. E claro, com a governanta incumbida de garantir que Manuela estaria presente na hora exata. 2 dias depois, ao entardecer, Manuela recebeu o comunicado de que deveria servir o jantar especial naquela sexta-feira à noite. Seria algo mais íntimo, com menos formalidade, segundo disseram.
só os da casa e os funcionários mais antigos. Ela estranhou. Estava exausta. A rotina seguia pesada, as cobranças veladas, os olhares desconfortáveis. Mas aceitou. Na manhã do jantar, Beatriz passou pelo quarto de Manuela novamente. Rapidamente abriu a gaveta, conferiu se o estojo estava ali. Estava. Fechou. Tudo pronto. Às 7 da noite, os convidados começaram a chegar. O ambiente estava elegante, mas sem ostentação. Um toque de informalidade cuidadosamente ensaiado. Eduardo vestia uma camisa leve e parecia distraído. Passou a maior parte do tempo no celular, revisando os documentos da fundação social que pensava em criar. Manuela, por outro lado, vestia o uniforme habitual. Servia os pratos em silêncio, os olhos baixos. Mesmo assim, sentia os olhares, inclusive de Beatriz, que fazia questão de sorrir cada vez que ela se aproximava da mesa. O jantar seguiu com conversa fiada, vinho, risos controlados, mas havia tensão no ar. Algo que ninguém conseguia nomear, mas todos sentiam. Foi quando Beatriz, já na sobremesa, interrompeu a leveza fingida. Que curioso! Estava revendo minhas joias hoje de manhã e percebi que um dos estojos está fora do lugar. Silêncio. Um garfo caiu num prato. Um dos tios afastou ligeiramente a cadeira. Não que tenha sumido, continuou ela em tom casual. Mas sabe como é? Objetos de valor não devem circular livremente. A gente precisa ser cuidadoso. Ela olhou diretamente para Manuela, que parou com a bandeja nas mãos. Aliás, eu queria pedir uma coisa, Manuela, disse Beatriz, sorrindo com a elegância dos predadores. Poderia verificar seu quarto amanhã cedo? Talvez alguém tenha guardado algo por engano. Nunca se sabe com tantas movimentações. Manuela assentiu, engolindo a resposta que ardeu na garganta. Eduardo franziu a testa. Que tipo de comentário é esse? Apenas um lembrete de zelo, meu filho, respondeu Beatriz, limpando os lábios com o guardanapo. Não se preocupe tanto, são só precauções. Mas Eduardo sentiu o mal-estar, sentiu o golpe disfarçado e pela primeira vez desconfiou que aquela noite tinha outro propósito. Mais tarde, no quarto, Manuela tirou o avental e ficou sentada à beira da cama, o peito apertado, as mãos ainda trêmulas. Não havia certeza do que estava acontecendo, mas a sensação de que algo se aproximava era impossível de ignorar. Do lado de fora da mansão, a noite parecia mais densa que o habitual, e dentro dela uma armadilha já estava armada, silenciosa, precisa e prestes a se fechar. O dia seguinte amanheceu abafado. O tipo de calor que pesava no ar, como se a atmosfera carregasse algo prestes a desabar. Manuela acordou com a sensação estranha de que o tempo estava mais lento. O quarto em silêncio. As tarefas rotineiras, mas havia um desconforto que não passava. Uma inquietação que ela não conseguia nomear. Às 9 da manhã, como solicitado, foi até a biblioteca, onde a governanta disse que Beatriz gostaria de ter uma palavrinha rápida, antes do café formal. Beatriz estava de pé, ao lado da janela, segurando um lenço e fingindo limpar os óculos. Manuela, querida, começou com voz suave. Você saberia me dizer se viu algo incomum no seu quarto nos últimos dias? Incomum? Não, senhora. Nenhum objeto estranho, deixado por engano. Não que eu tenha notado. Ótimo. Então poderia ir até lá comigo, só para verificarmos juntas. Por protocolo. Manuela assentiu, sem saber muito bem o que pensar. Sentia os olhos da governanta em suas costas enquanto caminhava. Chegando ao quarto, Beatriz foi direto à gaveta. Pode abrir, por favor? Manuela, surpresa, obedeceu. E ali, entre panos dobrados, encontrou o estojo de veludo preto. Ela arregalou os olhos. A mão tremia antes mesmo de tocar o objeto. Isso não é meu. Beatriz não respondeu. Pegou o estojo com os dedos e o abriu. Dentro, o conjunto de joias reluzia sob a luz da manhã. Perfeito. Intacto. Entendo, disse apenas. E saiu do quarto sem dizer mais nada.
Manuela ficou ali, sem reação. Ao meio-dia, a casa estava reunida no salão principal. Era raro que todos os funcionários se reunissem com os patrões, mas Beatriz solicitara. Alegou que queria um momento de alinhamento e confiança, já que haviam ocorrido pequenos contratempos internos. Eduardo chegou um pouco depois, sem entender o clima pesado no ar. Vestia uma camisa amassada, os cabelos desalinhados. Tinha passado a manhã revisando um documento da fundação que pretendia lançar e, internamente, ensaiava como faria o convite oficial a Manuela. Quando entrou no salão e viu os rostos tensos, percebeu que algo havia saído do controle. Beatriz estava sentada à cabeceira. A seu lado, a governanta séria. Em pé, Manuela, silenciosa. As mãos juntas, os olhos no chão. Beatriz ergueu-se. Gostaria de comunicar um fato delicado. A voz era firme, pausada. Esta manhã, durante uma checagem de rotina, encontramos um objeto de extremo valor em local indevido. Ela fez uma pausa dramática. Todos esperavam a conclusão. Um conjunto de joias da minha família foi encontrado no quarto da funcionária Manuela. Murmúrios tomaram o salão. Manuela não reagiu. Apenas piscou lentamente, como se ainda tentasse entender se aquilo estava mesmo acontecendo. Eduardo deu um passo à frente. Que história é essa? Eu mesma pedi para verificarmos, disse Beatriz. Claro que não estou acusando ninguém, ainda, mas diante da descoberta, achei prudente chamar as autoridades, para esclarecer tudo de forma oficial. Eduardo girou para a mãe, os olhos em chamas. Você chamou a polícia? Estão a caminho. Ela disse como quem confirma a chegada de um buffet. Mãe, isso é um absurdo! Beatriz manteve o sorriso leve. É o procedimento correto, meu filho. Se ela for inocente, tudo será resolvido. Eduardo se virou para Manuela. Diz que não é verdade. Ela o encarou, os olhos já marejados. Eu nunca tocaria em nada seu. Você sabe disso. Ele engoliu em seco. O salão inteiro parecia preso em um vácuo. Claro que eu sei, mas sua voz não tinha a força que ela precisava ouvir. Minutos depois, a campainha tocou. 2 policiais, fardados, entraram com o protocolo de sempre. Receberam a versão de Beatriz. Perguntaram a Manuela se podiam verificar seus pertences novamente. Ela assentiu, em silêncio. Um deles confirmou. As joias estavam lá. No quarto dela, a formalidade seguiu seu curso. Senhorita Manuela, vamos precisar que a senhora nos acompanhe até a delegacia para prestar esclarecimentos. Ela ficou parada. Olhou para Eduardo. O silêncio dele ainda ecoava. Você vai deixar isso acontecer? Ele deu um passo, depois recuou. Eu não sei o que está acontecendo. Foi como um tapa. Ela não gritou, não chorou. Apenas fechou os olhos por um segundo e disse: agora eu sei quem você é. Os policiais não usaram algemas. Não houve necessidade. Ela saiu com dignidade, mas não com força. Havia algo quebrado no jeito como ela caminhava. A mansão, com toda a sua imponência, parecia pequena agora. Pequena e opressora. Os funcionários assistiam em silêncio, uns constrangidos, outros fingindo não ver. Eduardo ficou parado no centro do salão. A mente em turbilhão. As mãos cerradas, o peito apertado, mas nada disso impediu que o portão se abrisse, que a viatura estacionasse e que a mulher que ele mais admirava fosse levada para fora da sua vida, pela porta da frente, pela mentira da casa, pela covardia dele. A caixa com seus pertences era pequena. Um par de tênis, 3 cadernos, 2 blusas, a Bíblia da avó e os livros de direito com as anotações ainda frescas nas margens. Na manhã seguinte à detenção, Manuela foi liberada sem indiciamento. Os policiais disseram que ainda estavam apurando os fatos e que, até segunda ordem, ela estava livre. Mas ninguém precisava explicar o que aquilo significava. Na prática, era como se tivesse sido condenada. Quando voltou à mansão para buscar suas coisas, a governanta já a esperava na porta dos fundos. Não a deixou entrar.
As instruções da senhora Beatriz são para entregar tudo aqui fora. Me desculpe, disse com o olhar evitado. Manuela só assentiu. Não chorou. Pegou a caixa, virou as costas e desceu a ladeira com a dignidade que ainda lhe restava. Nos dias seguintes, os efeitos da acusação se espalharam como incêndio em terreno seco. No bairro onde morava com a avó, as vizinhas passaram a cochichar. As crianças que antes pediam ajuda com lições de casa, agora desviavam o olhar. No mercadinho, o caixa hesitou antes de entregar o troco. Na igreja, onde frequentava discretamente aos domingos, o sermão do pastor pareceu calculado. Deus vê até o que os olhos dos homens não enxergam. Ele separa o trigo do joio. Ela ficou até o final da missa. Depois nunca mais voltou. A avó, que sempre foi sóbria nas palavras, se limitou a dizer: "Essa gente nunca quis você lá dentro, filha. Você é quem tentou fazer caber onde nunca teve espaço." Manuela tentou responder, mas o nó na garganta não deixou. Eduardo não procurou, não mandou mensagem, não apareceu, não deu explicação, e isso doeu mais que a mentira. No fundo, Manuela não esperava que ele a defendesse publicamente, mas o silêncio dele foi pior. A ausência gritava todos os dias como se dissesse: "Você nunca foi parte de nada." Sem emprego, sem moradia, sem nome limpo, ela buscou o que restava. Pegou uma caixa de papelão e escreveu: "Doces caseiros, ajuda nos meus estudos." Fez 50 brigadeiros, vendeu todos em uma tarde na feira da Vila Brasilândia. Repetiu no dia seguinte, depois no outro. Comprou potes melhores, investiu em embalagens simples com etiquetas escritas à mão. Em menos de 2 semanas, tinha uma rotina. Acordava às 6, produzia os doces, organizava a mesa, vendia das 10 às 18, estudava das 19 às 22, dormia pouco, sorria menos, mas ainda lia. Na mochila, levava sempre o mesmo caderno com capa azul e frases de incentivo escritas nas primeiras páginas. Direito não é para quem sabe mais, é para quem aguenta mais tempo lutando com o mundo. Alguns clientes voltavam, outros faziam perguntas, riam, elogiavam os produtos. Certa tarde, uma senhora idosa, ao ver o cartaz, perguntou: "Você quer ser o quê?" "Advogada", respondeu Manuela sem hesitar. "E por que vender brigadeiro?" "Porque ainda não existe uma faculdade que aceite sonhos como forma de pagamento." A senhora sorriu. Comprou 4. Disse que voltaria. No celular, Manuela evitava redes sociais. Mas numa das madrugadas, resolveu olhar. A matéria sobre o caso da funcionária que teria roubado joias da mansão ainda circulava em sites pequenos. Não diziam seu nome completo, mas quem conhecia sabia. Em um dos comentários, alguém escreveu: "É por isso que não se deve misturar as coisas. Funcionário é funcionário." Ela respirou fundo e não respondeu. Fechou o navegador e voltou ao PDF da aula sobre direito processual penal. Havia um trecho que dizia: "O princípio da presunção de inocência deve proteger até mesmo aqueles que não têm quem os defenda." Sorriu, amarga, como quem lê algo escrito para todo mundo, menos para ela. Na feira, começou a se tornar conhecida, não por causa da história da mansão, mas pelo esforço, pelo jeito educado, pela clareza nas palavras, e porque os doces eram bons, honestos, como ela. Uma feirante vizinha de banca, Dona Helenice, ofereceu uma sombrinha velha para protegê-la do sol. Um senhor que vendia plantas lhe deu um banco de plástico. Pequenos gestos que montavam um novo cenário. Onde antes havia apenas terra queimada, agora começava a brotar resiliência. Numa das noites, Manuela estava voltando para casa, sozinha, mochila nos ombros, quando parou na calçada e encarou o céu. Nuvens pesadas anunciavam chuva. Ela não correu. Ficou ali, debaixo do primeiro chuvisco, de olhos fechados, braços levemente abertos, como quem aceitava tudo. A vergonha, a solidão, a perda e o novo começo. Porque ali, naquela esquina úmida, sem luxo, sem chão firme, sem ninguém para aplaudir,
Ela finalmente não devia nada a ninguém. Eduardo não dormia bem havia semanas. Desde o dia em que viu Manuela ser escoltada para fora da própria vida, algo dentro dele parecia andar com o freio de mão puxado. O trabalho acumulava, as reuniões se arrastavam e o rosto dela, calado, ferido, resiliente, não saía de sua mente. Ele tentou se convencer de que não havia muito o que pudesse ter feito, mas sabia que era mentira. O silêncio dele naquele salão foi um tipo de escolha. E agora, essa escolha o consumia por dentro. Foi numa manhã de segunda-feira, quase por acaso, que tudo começou a mudar. Eduardo procurava um antigo contrato no depósito da casa quando encontrou uma caixa de papelão com materiais misturados. Era parte da arrumação feita após a saída de Manuela. Roupas, cadernos, algumas fotos antigas e, entre eles, um envelope pardo com uma frase rabiscada à mão. Se um dia alguém quiser entender o que me move, talvez isso ajude. Ele abriu. Lá dentro havia um bilhete e 4 folhas soltas com anotações. Algumas falas de professores, outras reflexões pessoais e trechos de livros de direito grifados em tinta azul. O bilhete dizia: dignidade é não aceitar ser tratada como suspeita só por existir em um lugar que dizem não ser seu. Justiça não é vingança, é reparo. E às vezes, o silêncio de quem poderia ter falado dói mais do que qualquer acusação. Eduardo sentou-se no chão do depósito e leu tudo 2 vezes. Depois, ficou olhando para o vazio, com o envelope nas mãos. Ali não havia raiva, só verdade. E foi nesse momento que algo virou dentro dele. Naquela tarde, voltou para o escritório da mansão com o envelope no bolso. Pediu para ver as câmeras de segurança dos dias anteriores ao suposto achado das joias. A desculpa foi auditoria interna. A governanta hesitou, mas não questionou. Passou horas assistindo às imagens. Avançou, pausou, retrocedeu. Até que, às 5h42 da manhã, 2 dias antes da denúncia, viu Beatriz entrar no quarto de Manuela com algo na mão. Uma caixa escura. 10 minutos depois, ela saiu. A câmera não captava detalhes com nitidez, mas o gesto era claro demais para ser ignorado. Ela armou, disse ele em voz baixa. Ela realmente armou. Eduardo não perdeu tempo. Foi direto até a sala onde Beatriz tomava chá, como de costume, às 5 da tarde. Ela estava folheando uma revista de decoração. Quando o viu, sorriu com elegância ensaiada. Eduardo, que bom que chegou. Precisamos discutir o evento da próxima semana. Esquece o evento, a gente precisa conversar. Ela fechou a revista com calma. Claro, meu filho, o que houve? Ele jogou o envelope na mesa. Você sabia que ela tinha deixado isso para trás? Beatriz não olhou, apenas suspirou. Se for mais um daqueles bilhetes emotivos dela, não é só um bilhete, é tudo. É quem ela é. E você destruiu isso. Eduardo, não, eu vi as imagens. Você entrou no quarto dela com aquela caixa. Você plantou aquelas joias, mãe. Você inventou aquilo. Beatriz gelou por um segundo. Depois retomou o controle com a frieza habitual. Eu protegi você, protegi a família, a imagem da nossa casa. Ela estava ultrapassando limites. Que limites? Estudar? Ser melhor do que a gente esperava? Ela era uma empregada, e eu fui um covarde. O silêncio se instalou. Beatriz levantou-se, alisando o vestido. Você está idealizando alguém que nem conhece direito. Você é quem acha que conhece todo mundo só pelo lugar que ocupam. Mas você não conhece Manuela, nem a mim. Ela tentou se aproximar. Ele deu um passo para trás. A partir de hoje, não temos mais nada. Nem empresa, nem alianças, nem silêncio. Está me ameaçando? Estou me libertando. Naquela noite, Eduardo convocou uma coletiva de imprensa. A justificativa oficial foi para anunciar um novo braço social da empresa. Mas todos os presentes sabiam que havia mais por trás. Com a câmera ligada, o microfone diante dele, Eduardo respirou fundo e disse:
Nos últimos dias, muita coisa foi dita sobre uma pessoa que trabalhava na nossa casa. Uma jovem chamada Manuela fez uma pausa. Hoje, eu quero deixar claro que ela foi vítima de uma armação e que eu, por omissão, fui cúmplice dessa injustiça. Estou aqui para pedir desculpas e para dizer que o nome dela será limpo, oficialmente, publicamente, e que farei o que for necessário para reparar o que deixei acontecer. O salão caiu num burburinho, mas ele não parou. Manuela não merece piedade. Ela merece respeito e apoio para continuar sendo quem ela sempre foi. Uma mulher admirável, corajosa e, acima de tudo, digna. A entrevista se espalhou rapidamente. Sites de notícias, redes sociais, blogs locais. Os comentários no início eram céticos, mas conforme a fala completa circulava, a opinião pública começava a mudar. Mas Eduardo não se importava com os comentários, ele só pensava nela. E pela primeira vez, desde que ela saíra por aquele portão, sentia que estava fazendo algo certo, mesmo que fosse tarde. Era sábado de manhã, quando Eduardo estacionou o carro na lateral da feira comunitária. O sol ainda subia e o calor começava a grudar nas calçadas. Ele vestia roupas simples, sem seguranças, sem motorista. Não queria ser visto como o herdeiro da Vasconcelos naquele momento, só como um homem com algo a dizer. Andou lentamente pelo corredor entre as barracas, tentando se orientar. O cheiro de pastel, os gritos dos feirantes, o som abafado de um rádio tocando samba ao fundo. Tudo contrastava com o silêncio ensurdecedor que levava por dentro. Foi quando a viu. Manuela estava sob um guarda-sol torto, com uma mesa pequena e panos coloridos improvisados como toalha. Os doces estavam alinhados com cuidado, brigadeiros, cajuzinhos, cocadas. Atrás, uma lousa improvisada com a frase "Sonhos são caros, mas não impossíveis". Ela estava mais magra, os cabelos presos com um lenço escuro, o olhar atento às moedas, aos potes, às embalagens. Quando levantou os olhos, viu Eduardo se aproximando. O corpo dela ficou tenso, mas ela não disse nada. "Manuela", ele disse, parando a poucos passos da barraca. Ela continuou empacotando um pedido para uma cliente. Fingiu não ouvir. Os olhos não desviaram nem por um segundo do que fazia. Eduardo esperou. Quando o balcão ficou vazio, ele tentou de novo. "Eu vim pedir desculpas". Ela o encarou, finalmente. Mas não havia doçura no olhar. Era pedra, respeitosa, porém impenetrável. "Já fez isso publicamente. Não precisa repetir aqui. Eu precisava falar com você diretamente". Agora falou. O silêncio que se seguiu foi cruel. A feira seguiu seu curso, mas as barracas próximas começaram a reparar. Alguns cochichos, olhares discretos, o herdeiro ali diante da ex-funcionária acusada injustamente. Uma cena improvável, carregada. "Eu não espero que me perdoe", continuou ele. "Só que saiba que eu vi tudo. As imagens, as anotações, a verdade. Tarde demais", ela respondeu. "Sempre é tarde demais para quem tem tudo e só percebe depois que destruiu o pouco que o outro tinha. Eu sei. E é por isso que vim entregar isso", disse ele, tirando um envelope do bolso e colocando em cima da mesa ao lado dos doces. Ela não tocou. "O que é?" "Uma proposta. Quero que você coordene um projeto que estamos criando. Um programa de bolsas de estudo para trabalhadores que querem voltar a estudar. Você seria responsável pelo núcleo de triagem, acompanhamento e desenvolvimento. O cargo é seu, se quiser." Ela riu, breve, quase sem som. "Isso é piedade?" "Não, é respeito e reconhecimento." Parece caridade." "Então não aceite como favor, aceite como mérito." Ela olhou o envelope, não abriu. "E o que as pessoas vão dizer? Que você voltou para salvar a garota que quase arruinou?" "Não me importo com o que vão dizer. E você?" "Eu já ouvi tudo o que tinham para dizer. Já fui infiltrada e oportunista e caso perdido. Isso aqui", disse apontando para a mesa, "foi o que sobrou da minha reputação.
Não vou trocar por um título dado por alguém que demorou demais para me ouvir. Eduardo respirou fundo. Tudo bem, então lê quando estiver pronta, ou rasga, mas eu precisava te entregar. Olhando nos teus olhos. Ela nada respondeu. Ele deu 2 passos para trás. Olhou uma última vez, depois virou-se e foi embora. Minutos depois, o movimento voltou ao normal. Clientes chegavam, compravam, sorriam, mas o envelope continuava ali, intacto, imóvel. Alguns dos feirantes se aproximaram discretamente. Um homem que vendia frutas perguntou: era ele mesmo? Manuela assentiu com a cabeça. E o que ele queria? Ela olhou o envelope ainda sem tocar. Consertar o que não tem conserto. Nas redes sociais as fotos circularam rápido. Eduardo Vasconcelos foi visto hoje de manhã na feira da Brasilândia. Testemunhas dizem que pediu desculpas à ex-funcionária Manuela em frente a todos. O vídeo de 30 segundos mostrava o momento exato em que ele depositava o envelope e ela o ignorava. Nos comentários, o público se dividia. Ele está tentando limpar a imagem, claro. Se fosse outro, teria deixado para lá. Pelo menos tentou. Ela é incrível, aguentou tudo e ainda ficou firme. Tem redenção para quem demora tanto para agir? A discussão se espalhava, mas para Manuela pouco disso importava. A única coisa que importava era o que viria depois. À noite, sozinha, ela pegou o envelope. Abriu devagar. Leu cada palavra do projeto. As funções, o escopo, o orçamento inicial. A proposta de remuneração, o cargo de liderança, a promessa de autonomia. Ela deixou o papel sobre a cama, fechou os olhos e ficou ali, em silêncio. Não era um pedido de perdão, não era justiça ainda, mas talvez fosse um começo. O escritório da nova fundação ficava em um prédio discreto, no centro da cidade. Nada de fachadas luxuosas ou recepções extravagantes. Só uma sala funcional, recém-pintada, com cheiro de tinta fresca e armários vazios. Na manhã de segunda-feira, Eduardo chegou cedo. Estava nervoso, embora tentasse disfarçar. Os papéis do projeto estavam organizados em pastas sobre a mesa. A equipe ainda era mínima, 2 assistentes administrativos e uma estagiária de direito. Às 9h20, Manuela entrou. Roupas simples, cabelo preso com firmeza, pasta nas mãos. Nenhum sorriso, nenhuma hesitação. Bom dia, disse, formal. Bom dia, que bom que veio. Ela sentou-se de frente para ele. Li o projeto, está bem estruturado. Mas antes de aceitar oficialmente, preciso deixar algumas coisas claras. Eduardo assentiu. Pegou um bloco de notas como quem vai aprender. Primeiro, se for para eu liderar isso de verdade, então preciso de autonomia. Não quero ser a figura simbólica de uma ação de marketing. Você terá controle total da operação, gestão das bolsas, critérios de seleção e formação de equipe. Segundo, nada de assistencialismo travestido de filantropia. Eu quero trabalhar com desenvolvimento, não esmola institucionalizada. Os candidatos têm que ser tratados como futuros líderes. Nada de olhar de pena. Concordo, esse era o plano desde o início. E terceiro, não quero privilégio. Se me contratar, me trate como qualquer outro coordenador de projeto, sem excessos, sem constrangimentos. Fechado. Ela estendeu a mão. Ele apertou. Ali, naquela mesa sem protocolo, selaram um novo tipo de pacto. Um acordo entre iguais. As semanas seguintes foram de estruturação intensa. Manuela montou sua equipe, criou os critérios de triagem, estabeleceu parcerias com cursinhos populares e universidades abertas à inclusão. Sua mesa estava sempre repleta de fichas, currículos, histórias de gente como ela. Batalhadores que não queriam esmola, só uma chance justa. A equipe passou a admirá-la rapidamente. Sua autoridade não vinha de gritos, mas de postura. Era respeitosa, exigente, humana. Sabia ouvir, sabia dizer não. E, acima de tudo, sabia exatamente por que aquele projeto existia.
Eduardo, por sua vez, reaprendeu a ocupar um novo papel. Vê-la no comando o desconcertava, no melhor sentido. Ele, acostumado a liderar, agora se via assistindo. Participava das reuniões, contribuía com estratégias, mas fazia questão de não interferir no núcleo da operação. No café, às vezes trocavam palavras rápidas. À noite, após o expediente, trocavam olhares mais longos. Mas nenhum dos dois dava passos precipitados. Era uma dança de silêncios respeitosos, de quem sabia o que estava construindo e não queria mais quebrar nada. Numa das reuniões de pauta, ela apresentou o primeiro ciclo de aprovados do programa. 30 pessoas, diversos bairros, diversas histórias. Eduardo assistiu em silêncio, mas ao fim da apresentação disse: "Você mudou tudo." "Não, eu só fiz o que deveria ter sido feito desde o início, dar espaço para quem nunca teve. E você? Está diferente." Ela o olhou por um segundo. "Estou inteira, pela primeira vez." Certa noite, depois de uma reunião longa com a diretoria, os dois ficaram sozinhos na sala de reuniões. Ele guardava os papéis. Ela passava os olhos na tela do computador. "Manuela", ele disse em tom baixo, "posso te perguntar uma coisa?" "Pode." "Você acredita em recomeços?" Ela fechou o notebook. "Acredito, mas eles têm que vir depois de reparo e sem pressa. E você acha que estou tentando me redimir?" "Acho que está tentando aprender. E isso já é mais do que a maioria." Silêncio. Ele se aproximou, de leve, com calma. Mas dessa vez, não tentou tocar. Só ficou ali, ao lado dela, olhando a mesma tela que ela. E naquele silêncio compartilhado, o que antes era tensão virou algo mais maduro. Uma cumplicidade paciente, construída com feridas expostas e intenções claras. Os jornais começaram a cobrir a atuação da Fundação. Reportagens locais destacavam o impacto do programa. Mas, curiosamente, a figura de Eduardo aparecia menos. Manuela era o rosto da iniciativa. Quando perguntavam a ele, dizia apenas: "Eu só dei a estrutura. Quem deu alma foi ela." Na sexta-feira daquela semana, enquanto fechavam os resultados do primeiro mês, Manuela entrou na sala dele com um relatório. "Aqui está. Tudo em ordem." Ele pegou o documento, leu por cima e sorriu. "Você tem noção do que está fazendo? Tentando dar a outras pessoas o que quase tiraram de mim." Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, quase num sussurro: "Eu acho que você me salvou." Ela não respondeu, mas pela primeira vez, desde tudo que aconteceu, se permitiu sorrir. Pequeno, mas real. A matéria foi publicada às 7 horas da manhã. Quando Eduardo acordou, já era tarde demais. O celular vibrava insistentemente. E-mails não lidos, chamadas perdidas, mensagens de voz. Um clima estranho pairava na tela. Ao abrir o link mais compartilhado entre os grupos, o impacto foi imediato. Escândalo trabalhista no passado da família Vasconcelos. Fundação social é apenas cortina de fumaça. A manchete vinha acompanhada de imagens de arquivo, contratos antigos, trechos de depoimentos de ex-funcionários da rede de lojas. Relatos sobre demissões indevidas, processos abafados, acordos extrajudiciais escondidos em gavetas. Nada disso envolvia diretamente Eduardo, mas o nome dele agora estava no centro da narrativa. O texto ligava a criação da fundação a uma tentativa de limpar a imagem da família, e não parava por aí. Havia um trecho dedicado exclusivamente a Manuela. A coordenadora da iniciativa é a mesma ex-funcionária doméstica envolvida num episódio controverso na casa da família. Embora não tenha sido formalmente indiciada, sua ligação com o herdeiro e a rapidez com que assumiu o cargo de liderança levantam dúvidas sobre a natureza e a motivação do projeto. Eduardo leu cada linha como quem mastiga vidro. Sentia o sangue ferver, mas o que mais doía era a certeza que crescia a cada parágrafo. Aquilo não era coincidência, era orquestrado. Na sede da fundação, os corredores estavam mais silenciosos que o habitual.
As reuniões foram desmarcadas. A equipe de comunicação trabalhava em ritmo frenético, tentando elaborar uma resposta oficial. Mas nada parecia suficiente. Manuela chegou às 9, de cabeça erguida, como sempre. Mas os olhos entregavam o desgaste. Todos a cumprimentaram com respeito, mas havia hesitação no ar. O tipo de constrangimento que se instala quando se fala de alguém pelas costas, mas a pessoa aparece na sala. Ela foi direto à sala de Eduardo. Abriu a porta sem anunciar. Ele estava em pé diante da janela, o celular ainda na mão. "Você viu?" Ela perguntou. Ele virou-se. Havia olheiras profundas sob os olhos. "Vi. E então? Estou tentando entender até onde isso vai." Sua voz era baixa, grave, mas já sei de onde começou. "Sua mãe." Ele assentiu, apertando os lábios. "E você vai fazer o quê?" "Já falei com os advogados. Estamos montando uma ação de resposta. Calúnia, difamação e quebra de sigilo de documentos protegidos. Isso vai custar caro para quem publicou." Ela cruzou os braços. "E para sua mãe?" "Ainda não falei com ela, mas vou. Não é suficiente." "Eu sei." Ela se aproximou da mesa. Respirou fundo. "Eduardo, isso aqui não é só sobre você. Essa matéria não me atingiu só como profissional. Me atingiu como símbolo, como mulher, como filha da periferia que mais uma vez está sendo tratada como peça de marketing, como desculpa, como experimento. Manuela, eu sei que você não fez isso, mas você permitiu que ela continuasse por perto. Você sabia o que ela era capaz de fazer. E ainda assim, hesitou de novo. Ele engoliu seco. Eu achei que tinha controle. Controle é a ilusão de quem tem privilégio. A gente do lado de cá só sobrevive se não deixar margem nenhuma para dúvida. Você tinha a chance de blindar essa iniciativa. Não blindou. Houve um silêncio tenso. Ela deu um passo para trás. "Talvez seja melhor eu me afastar por um tempo." "O quê?" "Para proteger o projeto e a mim." Ele se aproximou com o olhar aflito. "Manuela, isso é tudo que a gente construiu." "Exatamente por isso. Eu não posso deixar que me transformem de novo em uma história mal contada. Eu não sou a manchete da sua culpa, nem o álibi da sua mudança. Você está desistindo." "Não, eu estou me protegendo. Se você sair agora, tudo pode ruir. Se eu ficar calada, eu ruo." O olhar dele se prendeu por alguns segundos. Ela virou-se sem dizer mais nada. Deixou a sala. Pegou a bolsa. Passou pela recepção com passos firmes, olhos adiante. Não chorou. Não hesitou. Na sala, Eduardo sentou-se e permaneceu ali, por horas. Não conseguia ler, nem falar com ninguém. A ausência dela era mais gritante do que qualquer manchete. E o pior de tudo, ela estava certa. Naquela noite, Manuela voltou para casa e desligou o celular. Não quis ver as notificações, nem os comentários, nem os compartilhamentos. A matéria continuava circulando. Sites menores replicavam o conteúdo. Um vídeo com trechos de entrevistas dela, tirados de contexto, já rodava nas redes. Em um deles ela dizia: "Não quero caridade, quero respeito." O vídeo cortava aí. O restante da fala, sobre estruturação de políticas públicas, desaparecia. O tom desafiador. A legenda manipulava. Líder da fundação questiona intenções do próprio projeto. Ela sentiu o estômago embrulhar. Fechou o notebook. Foi até o espelho e se olhou por alguns minutos. Ali estava ela, com dignidade, mas com a alma em cacos. De novo. Enquanto isso, Beatriz Vasconcelos dava uma entrevista informal para um colunista de bastidores. Não citou nomes, não usou termos diretos. Mas insinuações foram deixadas. Eu sempre quis proteger minha família de ilusões passageiras. Às vezes, na ânsia de parecer progressista, esquecemos do bom senso. Quando o jornalista a questionou se falava da fundação, ela apenas sorriu. Toda ação tem consequências, e nem todas as causas são tão nobres quanto parecem.
Do outro lado da cidade, Eduardo reabriu o envelope que Manuela deixara semanas antes com suas reflexões. Leu a frase em voz alta. Às vezes, o silêncio de quem poderia ter falado dói mais do que qualquer acusação. E naquele momento, soube. Não era só uma crise pública. Era uma falha íntima. Um rastro mal resolvido que ainda o perseguia. Mas desta vez, ele não pretendia ficar parado. Eduardo estava cansado, mas, pela primeira vez em semanas, era um cansaço que vinha da ação, não da culpa. Foram dias intensos com a equipe jurídica, rastreando fontes, cruzando dados, recolhendo vídeos. Reviraram e-mails antigos, protocolos da época das acusações e, o mais decisivo, as imagens internas da própria mansão. A gravação de Beatriz entrando no quarto de Manuela com a caixa escura, que antes ele hesitou em usar por medo da repercussão familiar, agora era a principal peça de defesa pública. Ele já não estava mais disposto a proteger ninguém que usasse o silêncio como arma. Na coletiva seguinte, organizada numa biblioteca pública, não em auditórios luxuosos ou nos salões da empresa, Eduardo Vasconcelos tomou o microfone diante de câmeras, jornalistas e principalmente cidadãos comuns. Vestia uma camisa simples, sem marcas, sem paletó. Apenas verdade. Há semanas, minha família foi envolvida em um escândalo que atingiu não só a mim, mas pessoas que confiaram em um projeto que nasceu da dor e da vontade de transformar. Fez uma pausa. Respirou. Eu demorei para entender o quanto o silêncio pode ser tão destrutivo quanto a mentira, mas não pretendo mais compactuar com isso. Projetou no telão as imagens do circuito interno, Beatriz entrando, o estojo na mão, o horário, a sequência de movimentos, tudo. Esta gravação comprova que a acusação contra Manuela foi forjada, não por acaso, mas por estratégia, por medo de mudança, por desejo de controle, silêncio absoluto. E é por isso que hoje apresentamos as medidas legais cabíveis contra os responsáveis pela divulgação das informações manipuladas. Mais do que isso, estamos reforçando os pilares da Fundação, com transparência completa e total independência da família Vasconcelos na sua gestão. A instituição vai seguir, maior, livre, apontou para a tela. A imagem congelada mostrava o momento exato em que Beatriz saía do quarto de Manuela com as mãos vazias. E por fim, quero dizer que pessoalmente eu falhei. Mas estou tentando corrigir, com atos, não com discursos. Quem quiser continuar nessa construção está convidado. Quem não quiser, só peço que não atrapalhe. A repercussão foi imediata. Portais de notícias revisaram seus textos. Sites de opinião retiraram artigos. Influenciadores digitais pediram desculpas publicamente. O vídeo do discurso viralizou com a hashtag Pede Justiça por Manuela, que em menos de 24 horas se tornou uma das mais comentadas do país. No dia seguinte, Manuela recebeu uma mensagem simples de Helenice, a feirante vizinha de banca. Filha, vi o vídeo. Chorei por você. Agora o povo tá vendo quem é quem. Ela não respondeu de imediato, mas sentiu algo diferente. Um alívio leve. Não era euforia. Era apenas a sensação de que, pela primeira vez, o chão sob seus pés não estava rachado. Na tarde de sexta, ela foi até a sede da fundação. Chegou sem aviso. A equipe a olhou com surpresa, mas ninguém ousou interrompê-la. Passou direto pelo corredor, subiu as escadas, entrou na sala de Eduardo. Ele estava sozinho, olhando pela janela, como tantas outras vezes. Quando sentiu a presença dela, virou devagar. O olhar era o mesmo de sempre, firme, mas agora sem medo. Eu vi a coletiva, disse ela. Eu tinha que fazer. Você fez o que precisava, só isso. Só isso. Ele repetiu sorrindo, como quem sabe o peso por trás da simplicidade. Ela deu mais um passo, depois outro. Ficou diante dele, olhos nos olhos. E agora? Agora você decide se quer continuar. Não por mim, nem por eles, mas porque acredita nisso.
Ela assentiu. Eu nunca deixei de acreditar. Silêncio. Intenso, vibrante. O tipo de silêncio que não exige palavras porque o mundo ao redor já se calou para escutar o que vem depois. Ele tocou a mão dela. Pela primeira vez, sem medo, sem dúvida, sem barreira, ela não recuou. Eu não sou mais aquela menina na copa, Eduardo. E eu não sou mais o homem que te observava em silêncio. Somos o que escolhemos ser agora. E então, como se todo o tempo que haviam perdido se encaixasse num só segundo, se beijaram. Foi um beijo calmo, mas cheio de tudo que nunca tinham dito. Sem patrão, sem funcionária, sem dívida, sem desculpa. Apenas dois mundos que finalmente se encontraram num mesmo espaço. Quando se afastaram, ela sussurrou: isso não muda o que ainda temos que enfrentar. Não, mas agora juntos é diferente. Ela sorriu, de verdade, e naquele sorriso havia o início de uma nova história, escrita não com concessões, mas com dignidade. A sede da fundação agora parecia outra. As paredes antes brancas estavam cobertas de murais com frases escritas por alunos. Os corredores, antes silenciosos, agora ressoavam vozes jovens. Umas tímidas, outras confiantes, todas com histórias que, até pouco tempo, pareciam invisíveis. Manuela andava pelo prédio com um crachá simples no peito e uma postura que dispensava apresentações. Era reconhecida por todos, mas não se colocava acima de ninguém. Sabia que aquele espaço não existia por causa dela, mas por causa de cada pessoa que ousava recomeçar. Na sala de recepção, uma jovem segurava uma pasta com documentos. O nome era Thaís, 19 anos, ex-balconista de padaria, aprovada para o curso de enfermagem numa universidade pública. Ao ver Manuela, levantou-se com o brilho de quem reconhece um símbolo. "Posso te abraçar?" perguntou. Manuela sorriu, surpresa. "Claro!" O abraço durou poucos segundos, mas para ambas pareceu um marco. "Eu só queria dizer obrigada. Se você não tivesse contado a sua história, eu talvez nunca tivesse tido coragem de tentar a minha." Manuela assentiu, engolindo o nó na garganta. "Agora é você quem vai inspirar outras, e é assim que a gente constrói." O programa crescia em ritmo acelerado. Novas parcerias foram firmadas com escolas técnicas, ONGs, universidades comunitárias. A primeira turma já somava mais de 100 alunos. Alguns empregados, outros recém-saídos de abrigos, outros vindos do sistema carcerário. Todos com sede de dignidade. Eduardo, por sua vez, aprendeu a ocupar um novo lugar. Não era mais o herdeiro que criou um projeto. Agora era o homem que escutava, organizava, recuava quando necessário. Deixava espaço, aprendia com desconforto. Certa vez, numa reunião com patrocinadores, um executivo o interrompeu. "Essa é a fundação de Eduardo Vasconcelos, não é?" Ele respondeu sem hesitar. "É a fundação de pessoas que acreditam em segunda chance. Eu sou só um deles." O casal, agora assumido publicamente, tornou-se assunto de colunas sociais e jornais sérios. As fotos saíam com frequência. Manuela em eventos, Eduardo ao lado, mas não à frente. Sempre no tom certo, sem espetáculo. Algumas vozes conservadoras criticavam. Uma ex-empregada namorando o patrão? Será que isso não é oportunismo disfarçado de romantismo social? Mas as respostas vinham no silêncio da atuação diária, no rosto dos jovens aprovados, nos relatórios de impacto, no palco onde Manuela, agora convidada frequente, começava a deixar sua marca. A primeira palestra grande aconteceu num auditório lotado em São Paulo durante um fórum sobre justiça e educação. O tema era Instrução como ferramenta de reparo. Ela subiu ao palco com uma pasta fina na mão e um microfone discreto na lapela. "Boa noite." Houve aplausos, mas ela esperou o silêncio. "Meu nome é Manuela. Eu não sou a exceção. E é exatamente por isso que estou aqui." Começou contando sua trajetória.
Não como uma biografia heróica, mas como uma sequência de escolhas feitas sob pressão. Falou do medo, da vergonha, da solidão. Falou do que é ser olhada sem ser vista. E então disse: educação não transforma só a vida de quem aprende. Transforma também quem ensina. E transforma quem, ao ver, se permite reaprender. Apontou para a primeira fileira, onde Eduardo estava sentado. O olhar dele se encontrou por um segundo. Porque justiça, no fim das contas, é a coragem de reparar, mesmo quando ninguém está olhando. O auditório veio abaixo em aplausos. Naquela noite, já em casa, ela deitou a cabeça no colo de Eduardo, no sofá da sala pequena que dividiam agora. Ele mexia nos fios do cabelo dela, distraído. Você nasceu para isso, murmurou ele. Não, eu só não aceitei morrer calada. Você acha que um dia isso tudo para de doer? Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois respondeu: não, mas a dor muda de lugar. Sai do peito e vira impulso, vira fala, vira estrutura. Ele a beijou na testa. E o que a gente vira? A gente vira prova de que é possível, mesmo quando ninguém aposta. Do lado de fora, a cidade seguia com seus ruídos, mas naquela sala havia paz. Não uma paz anestesiada, mas uma conquistada, com dor, com embate, com verdade. E é essa paz, feita de cicatrizes e respeito, que começa a moldar o que viria a seguir. O convite foi feito de maneira discreta. Um cartão impresso em papel reciclado, com uma frase em destaque na frente. A gente se planta onde é possível e colhe onde é justo. No verso, apenas a data, o horário e o local. Praça São Damião, comunidade da Vila Brasilândia. Celebração pública, todos são bem-vindos. Não havia cerimônia em igreja nem salão alugado. Não havia buffet sofisticado ou decoração de revista. Havia uma tenda improvisada com flores doadas por um coletivo de jovens do projeto, mesas feitas de pallets enfeitadas com panos floridos e luzes de pisca-pisca penduradas em varais cruzando a praça. E havia gente, muita gente, feirantes da região, alunos da fundação, professores parceiros, ex-funcionários da mansão, moradores antigos. Alguns nem conheciam Manuela ou Eduardo pessoalmente, mas tinham ouvido falar da história, nas redes, nas rádios locais, nas palestras. Vieram por respeito, vieram por representatividade, vieram porque aquele casamento era mais do que uma união entre duas pessoas. Era a coroação de um ciclo inteiro de mudança. Manuela chegou de vestido simples, branco, sem cauda, sem brilho, mas com um sorriso que eclipsava qualquer adorno. O cabelo preso em um coque solto, adornado com pequenas flores do campo. Nos olhos não havia nervosismo, havia uma serenidade rara de quem sabe exatamente onde está e por quê. Eduardo a esperava no centro da praça, sem paletó, sem gravata, apenas uma camisa de linho claro e os olhos marejados. Você veio mesmo, ele sussurrou, quando ela chegou ao lado dele. Vim para ficar, respondeu ela, com um sorriso pequeno e firme. A celebração foi conduzida por D. Helenice, a feirante que a acolhera nos dias mais difíceis, e por um professor aposentado de filosofia que ajudava na fundação. Nada de ritos religiosos fixos, apenas palavras. Hoje, nesta praça, onde tantos já foram esquecidos, a gente escolhe lembrar, disse o professor. Lembrar que amor, justiça e igualdade podem dividir o mesmo espaço, mesmo que digam o contrário. Durante a cerimônia, os convidados foram convidados a deixar mensagens num painel coletivo, feito com papel craft e canetas coloridas. Vocês representam esperança. Esse amor é a resposta. Obrigada por mostrarem que não existe lugar errado para começar uma vida. Algumas frases viralizariam horas depois, quando os vídeos da cerimônia começassem a circular online. Quando chegou a vez dos votos, o silêncio da praça era absoluto. Manuela pegou o microfone e disse: Eu nunca imaginei me casar.
Nunca achei que haveria espaço para isso na minha trajetória, mas hoje entendo que amor não é privilégio, é construção. E você construiu comigo, com escuta, com dor, com falha, mas também com verdade. Fez uma pausa. A gente se conheceu em um espaço desigual. Mas estamos aqui hoje, lado a lado, porque decidimos desmanchar esse espaço e construir um novo. Um onde ninguém precise pedir licença para ser digno. Eduardo mal conseguia segurar as lágrimas. Pegou a mão dela e, sem papel, disse: "Eu me apaixonei primeiro pela sua mente, depois pela sua coragem e, por fim, pela forma como você me ensinou a não fugir. Hoje, eu não te prometo perfeição, mas prometo não me esconder e te amar em voz alta, onde quer que a gente esteja." Quando se beijaram, os aplausos tomaram conta da praça. Gente chorava, gargalhava, filmava. Algumas crianças batiam palmas sem entender o porquê, só porque era bonito ver tanta gente feliz. Beatriz não apareceu, nem mandou mensagem, e isso, de algum modo, deixou o dia mais leve. Depois da cerimônia, serviram bolo de milho, café, refrigerante e coxinhas feitas por alunas da fundação. Tocou samba ao vivo, um grupo improvisado de jovens da comunidade que ofereceu a música como presente. E ali, entre risos, passos tímidos de dança e abraços demorados, nasceu um novo tipo de celebração. Não um final feliz, mas o início consciente de um caminho que, embora difícil, agora era percorrido em par. Ao final da festa, Eduardo e Manuela sentaram-se num dos bancos da praça, ainda vestidos de noivos, os pés descalços. Ele olhou para ela. "Isso aqui é mais do que um casamento, né?" Ela encostou a cabeça no ombro dele. "Isso aqui é raiz." As manhãs de segunda-feira sempre foram caóticas no prédio da fundação, mas naquela segunda havia um tipo especial de agitação. Era dia de aula inaugural para a nova turma do programa. 180 bolsistas aprovados, de bairros e histórias diversas, estavam chegando para sua primeira semana. Nos corredores, equipes organizavam mochilas, material didático, crachás com nomes coloridos. No auditório, cadeiras extras foram colocadas. Do lado de fora, a fila dobrava o quarteirão. E no centro de tudo, como sempre, estava ela. Manuela andava entre as salas com a prancheta nas mãos, conferindo listas, cumprimentando novos rostos. Estava mais madura, no semblante, nos gestos. Os olhos ainda tinham aquele brilho de resistência, mas agora misturado com algo mais suave. Certeza. Ao seu lado, Eduardo ajudava com as boas-vindas, não liderava, acompanhava, trazia os cafés, explicava detalhes técnicos aos novos parceiros, dava espaço. "A primeira turma é sempre marcante", comentou ele, vendo os novos alunos entrarem. "Mas é na terceira que a gente percebe se virou estrutura ou só entusiasmo", respondeu ela, sem tirar os olhos da prancheta. "E o que acha?" Ela sorriu. "Acho que a gente virou raiz. Faltavam apenas 2 meses para a formatura de Manuela. Os dias agora eram divididos entre o trabalho na fundação e os últimos ajustes no TCC, que ela escrevera sobre a função social do direito penal nos territórios periféricos. Era um texto direto, denso, cheio de referências críticas e vivências pessoais. O orientador sugeriu que ela o transformasse em um livro. Ela recusou por enquanto. "Ainda não terminei de viver o que preciso escrever", disse. O casamento seguia forte, mas sem espetáculo. Dividiam um apartamento modesto na Zona Norte, com livros empilhados em caixas reaproveitadas e uma pequena horta na varanda. À noite, às vezes saíam para comer pastel na feira. Outras vezes ficavam em silêncio no sofá, com um filme que ninguém assistia até o fim. Não era perfeição, era real, era bom. Eduardo, agora fora da gestão da holding familiar, passou a atuar como consultor em projetos sociais ligados à reintegração educacional. Levava a experiência da fundação a outras regiões do país. Em vez de liderar, conectava. Certa vez,
Durante uma palestra numa escola pública do Capão Redondo, ele contou sua história. Quando terminou, um menino de 14 anos se aproximou. Você conheceu a doutora Manuela, né? Eduardo sorriu. Conheço, todos os dias. Manuela, por sua vez, tornou-se uma das vozes mais requisitadas em fóruns de justiça popular e inclusão no ensino superior. Mas nunca trocou os eventos de bairro pelos grandes palcos. Se tivesse que escolher entre uma palestra em Brasília ou uma roda de conversa numa ocupação urbana, escolhia a segunda, porque ali era onde tudo havia começado. No prédio da fundação, uma parede inteira foi transformada em mural permanente. Nela, histórias de alunos, frases inspiradoras, fotos das turmas e, no centro, uma imagem em preto e branco. Manuela, com o jaleco de formanda nos braços, sorrindo para a câmera. Ao lado, um trecho de seu discurso na formatura. Não nasci para caber nos espaços que me deram. Nasci para construir os que me negaram e abrir passagem para quem ainda está no início do caminho. Na tarde em que o mural foi inaugurado, uma escola pública da região levou alunos para visitar a fundação. Entre eles, um garoto de 15 anos, chamado Ícaro. Calado, atento, ele lia cada história. Quando parou diante do painel central, ficou em silêncio por mais de 5 minutos. A coordenadora perguntou se estava tudo bem. Ele respondeu, tá, só tô pensando que eu também quero isso. O quê? Ele apontou para o nome de Manuela. Quero que um dia alguém leia a minha história num mural e pense, se ele conseguiu, eu também posso. A coordenadora sorriu. E você já sabe o que quer fazer? Ele olhou novamente para a imagem. Direito. Quero estudar direito. Lá fora, o mundo seguia difícil. Mas naquele pequeno prédio de tijolos grafitados, alguém acabava de nascer de novo. E aí, o que achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Nos vemos na próxima.